A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite abençoada, por nosso Deus, para trazer a sua santa palavra. Glórias a Deus por tudo. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as noites trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também fazendo a oração da fé. E também, meus irmãos, temos o encontro pela manhã no Devocional da Manhã e você é o nosso convidado, a nossa convidada, amém? Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de compartilhar os nossos vídeos e também de deixar aí o seu gostei, o seu comentário, o seu pedido de oração. Estamos aqui para servir ao Senhor. Aleluias! E eu sou muito grata a Deus por cada um de vocês, que se encontra aqui comigo. Aleluias, que é um inscrito aqui desse canal. Você está trabalhando na obra de Deus, sendo um missionário, na obra do Senhor. Que Deus lhe abençoe e prospere seus caminhos em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje então nós estaremos meditando aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. Mateus 7, 24 ao 27. Peço perdão aos irmãos, hoje eu me encontro um pouco rouca, mas eu creio, que vai dar, para a gente estar aqui falando da palavra do Senhor. O Senhor vai me curar, eu creio. Aleluias! E se você crê, meu irmão, minha irmã, você também receberá a bênção do Senhor sobre a sua vida, naquilo que você veio buscar, naquilo que você está precisando. Aleluias, nessa noite. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui nessa noite, Pai querido, para podermos ouvir a Tua voz, meu Pai, também recebermos do Senhor, meu Deus, as bênçãos que o Senhor tem a nos entregar. Pai amado, que nessa hora o Senhor me use como instrumento seu, dai-me sabedoria do alto para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor conforme a sua vontade. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Amém. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Então estamos com essa passagem maravilhosa, que são as bem-aventuranças, aleluias, aliás, é a continuação do Sermão da Montanha, que começou lá no capítulo 5 e veio então até aqui, onde nós iremos meditar nessa noite. E aqui chegando, Jesus Cristo fala: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, quer dizer, construiu a sua casa sobre a rocha. Todo aquele, irmãos, que escuta, o que significa escutar? Nós ouvirmos ali a palavra do Senhor, conforme estamos ouvindo agora, mas não só isso, nós precisamos o quê? Colocar em prática. Aquele que escuta e as pratica, ele é considerado um homem prudente, porque de nada adianta a gente vir aqui todas as noites, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ou todas as manhãs, ou durante o dia, no seu momento ali em que você tem o seu devocional para com Deus, mas aí você só ouve e não coloca em prática. Não adianta nada,
né, irmãos? Então, agora aquele que ouve e pratica, ele então é considerado uma pessoa prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quer dizer, podem vir as tempestades da vida, podem vir as dificuldades ali, as tentações, mas aquela pessoa vai permanecer de pé. Aleluias, por quê? Porque ela ouviu a palavra de Deus, praticou a palavra de Deus, então ela vai estar firme na rocha que é Jesus. Versículo 26, aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, agora é o contrário, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Né? E a gente sabe, irmãos, que a casa, quando ela é construída, né, em lugar que não é firme, essa casa no primeiro vento ela vai abaixo. Então, dessa forma, são as pessoas que ouvem a palavra do Senhor, mas não cumprem. Né? Essa pessoa é considerada insensata, essa pessoa, na primeira dificuldade da vida, ela vai cair, ela vai sair fora da palavra de Deus, da presença de Deus. Então, irmãos, esse é o conselho de Deus, né, para a nossa vida nessa noite, né? O que Jesus quer para mim e para você, que nós ouçamos a palavra dele, mas que a gente coloque em prática em todos os sentidos, irmãos. Não é só em alguma parte da palavra. Tem pessoas que faz uma seleção, né, daquilo que interessa para ela na palavra de Deus e pega e aí pratica só aquela parte ali. Não, irmãos, a palavra do Senhor, ela é para nós exercê-la, né, na sua totalidade, né? Tudo aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra, né, a gente precisa cumprir, a gente precisa obedecer em nome de Jesus, né? Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Né? Então, aquele que ouve e não pratica, é grande a sua queda. Mas aleluias, né, que Deus está nos dando essa oportunidade, irmãos, de nós ouvirmos a palavra do Senhor e sabermos, né, que se a gente praticar, nós seremos considerados pessoas prudentes, pessoas que construíram a sua casa sobre a rocha. E a nossa rocha, irmãos, é Jesus Cristo. Aleluias. Então, olha, podem vir as dificuldades da vida, podem vir as tentações da vida, pode vir os ventos, né? Mas a gente vai permanecer firme, porque estaremos alicerçados na rocha, né, que é Jesus Cristo. Então vamos ficar com essa palavra e vamos praticar a palavra do Senhor, né? Tudo aquilo que nós temos aprendido com a palavra de Deus, vamos colocar em prática. Não adianta ouvirmos, deixar entrar no ouvido e sair no outro. Não, a gente precisa ouvir e praticar, né? Se o Senhor está falando assim, nesse ponto, eu preciso fazer conforme Ele falou, né? E não dar o meu jeitinho, porque a gente conhece também pela palavra de Deus muitas pessoas que deram o seu jeitinho e que tiveram consequências terríveis, né? Então a palavra de Deus, ela também em todos os sentidos, um espelho para nós, né? Quando a gente vê ali, olha, testemunho das pessoas que não obedeceram a palavra e tiveram consequências, é um exemplo para a gente não seguir. Agora, quando a gente vê, né, relatos de pessoas que obedeceram ao Senhor, é um exemplo para a gente seguir. Aleluias! Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Então, ela tem para a gente, né, ensinamentos de todos os sentidos. Então, irmãos, vamos obedecer a palavra do Senhor, vamos praticar a palavra do Senhor, porque assim nós seremos mais que bem-aventurados, né? Aleluias! Nós seremos considerados prudentes pelo nosso Deus. Aleluias! E nesse momento eu convido você para nós orarmos ao Senhor, colocarmos nas mãos dele, né, tudo aquilo que tem trazido preocupação, ansiedade, medo no nosso coração. Vamos entregar ao Senhor fazendo essa oração, né, que nós temos como oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo,
Nessa hora, Pai, nós queremos entregar ao Senhor as nossas petições, Pai. Nessa noite, Senhor, eu coloco nas mãos do Senhor, Pai querido, a necessidade que tenho de ser curada, Pai, porque o Senhor sabe que eu preciso da minha voz para poder pregar a palavra do Senhor. E hoje estou aqui, Pai, com a garganta infeccionada, com o ouvido também, mas eu creio, Senhor, na minha cura e eu vou testemunhar, meu Deus, que o Senhor me curou para a glória do teu santo nome. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos que se encontram nessa hora também, juntamente comigo, meu Deus, elevando os seus pensamentos ao Senhor, as suas petições ao Senhor, que o Senhor possa contemplar, meu Deus, a necessidade de cada um, atendendo-as conforme a sua vontade. Pai, abençoa aqueles que se encontram nos hospitais, meu Deus, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, nas ruas. Que o Senhor possa, meu Pai, ter misericórdia de cada um, meu Pai, trazendo a cura para aquele que precisa ser curado, uma porta aberta de emprego para aquele que precisa, meu Pai, trabalhar. Ó Deus, libertação dos vícios para aqueles que precisam de libertação. Ó Deus, entregamos tudo nas mãos do Senhor. Mais uma vez eu coloco também, Pai, os inscritos desse canal nas mãos do Senhor, pedindo a bênção do Senhor poderosa sobre a vida de cada um, Pai. Abençoa cada um poderosamente, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que esse canal cresça, Pai, que mais e mais vidas possam chegar até aqui para ouvir a palavra do Senhor, meu Deus, receberem a Cristo como Senhor de suas vidas. Pai, muito obrigada por tudo. Entregamos tudo nas mãos do Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, para a glória de Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a mim e a minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.